Nação Celeste! Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia. Eu sou o Gilmar Júnior e hoje, bora trazer aqui o panorama do que pode acontecer com o Cruzeiro na tabela da Série B, caso a Raposa consiga sair com 3 pontos diante do confronto sobre o Figueirense, beleza? Até que posição o Cruzeiro pode chegar caso consiga aí essa vitória importantíssima lá no Orlando Scarpelli? Já trago aqui pra você um spoiler, que com a vitória o Cruzeiro consegue deixar o Z4, ó, para bem longe, beleza? Mas vou trazer isso aqui durante o vídeo. Neste momento eu peço que se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito e já deixa aquele like maravilhoso, porque ajuda bastante aqui no engajamento do nosso vídeo, beleza? Então sem mais delongas, bora então trazer o conteúdo do nosso vídeo de hoje. Bem pessoal, bora falar de tabela da Série B. Como que fica, Gilmar, a questão do Cruzeiro na tabela caso consiga vencer a partida? Bem, eu vou sempre vislumbrar essas questões aqui no canal, geralmente um dia antes do jogo. Amanhã o Cruzeiro entra em campo contra o Figueirense e neste sabadão eu estou trazendo isso daqui para vocês. Vamos lá, rapaziada, eu fiz as contas, já aconteceram alguns jogos nessa Série B, tá bom? Então ficou até bem fácil aí para já trazermos a vocês um panorama muito bacana. Sem delongas, caso o Cruzeiro consiga vencer, eu tô com minha colinha aqui, tá bom? Para não trazer nenhuma informação incorreta. Então caso o Cruzeiro vença amanhã a equipe do Figueirense às 16 horas no Orlando Scarpelli, a Raposa ela consegue, sem depender de resultado nenhum, 7 posições na tabela. O Cruzeiro começou a terceira rodada na 18ª colocação, tá? Hoje, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, já com a vitória do Guarani sobre o Botafogo, o Cruzeiro é o 19º, porque o Guarani justamente era um time que estava atrás do Cruzeiro. Então o Guarani conseguiu sair dos 0 pontos, agora está com 3 e já ultrapassou o Cruzeiro. Mas o panorama aqui é quando justamente começou a rodada. Nesse caso, né, o Cruzeiro estava na 18ª colocação. Então, caso o Cruzeiro vença, sem depender de nenhum resultado, o Cruzeiro já ultrapassa aí 7 times. Ou seja, sai da 18ª colocação para o 11º lugar. E que times são esses, Gilmar, que o Cruzeiro consegue ultrapassar caso consiga vencer? Vamos lá, ó. CSA, Confiança e Avaí, 3 times que nessa rodada não jogam, né? Suas respectivas partidas foram adiadas. Além desses 3 times, o Cruzeiro consegue ultrapassar o Botafogo e a Ponte Preta, que já jogaram nesta terceira rodada do Campeonato Brasileiro. E também consegue ultrapassar o Figueirense, que é justamente a equipe na qual enfrentaremos amanhã. E tem um 7º time que o Cruzeiro consegue ultrapassar, que sai do confronto entre Náutico e CRB. Caso o CRB vença, o Cruzeiro ultrapassa o Náutico. Caso o Náutico vença, o Cruzeiro ultrapassa o CRB. E se houver empate, o Cruzeiro ultrapassa o Náutico. Então, independente do resultado desse outro jogo da rodada, Náutico e CRB, um desses times será ultrapassado pelo Cruzeiro, caso, se Deus quiser, nós conseguimos aí, né, sair do Orlando Scarpelli com esses 3 pontos, beleza? Então, sem depender de nenhuma outra equipe, o Cruzeiro já consegue alcançar a 11ª colocação na tabela da Série B. Então é um panorama muito favorável, né? Vamos lembrar aí que na semana passada estreamos na competição há exatamente uma semana. E vocês vão se lembrar, menos 6 pontos. E chegamos para este final de semana, uma semana depois exatamente, com esse panorama muito favorável. O que era menos 6 pontos, amanhã já pode se tornar 3 pontos positivos. E o que era uma 20ª colocação, o Cruzeiro já tem esse panorama muito bacana, que é chegar numa 11ª colocação, sem depender de nenhum outro resultado. Todavia, não acaba por aqui o nosso panorama, porque o Cruzeiro, inclusive, ele consegue terminar esta terceira rodada da Série B já na primeira parte da tabela, rapaziada. Sim, é muito possível. E como isso, Gilmar, poderia acontecer na Toca da Raposa? Como isso poderia acontecer com o nosso Cruzeirão cabuloso? Bem, aí nesse caso, é dependendo de outros 2 jogos na rodada. Vou trazer aqui para vocês o panorama. Nessa rodada nós temos o confronto entre Chapecoense e Sampaio Corrêa. Caso a Chapecoense perca ou empate, o Cruzeiro também consegue, né? Mais esta posição, digamos assim. Então, da 11ª colocação, a Raposa passa para a 10ª colocação. E um outro jogo que pode dar até 2 posições para o Cruzeiro é o confronto entre Brasil de Pelotas e Oeste. Nesse caso, o panorama é o seguinte: caso haja uma vitória de alguma das duas equipes,
o Cruzeiro consegue ultrapassar o derrotado automaticamente. E nesse caso, né, nesse panorama, o Cruzeiro consegue aí, né, caso haja um empate nesse jogo, ganhar mais 2 posições. Olha só que interessante, porque vamos supor hipoteticamente que essa partida termine, sei lá, em 1-1. O Cruzeiro ultrapassa automaticamente as 2 equipes. Então, automaticamente, o Cruzeiro ele já passa Oeste e Brasil de Pelotas, consegue mais 2 posições e nesse nosso jogo de lógica, suposições, o Cruzeiro consegue chegar até em uma 8ª colocação, ultrapassando Chapecoense, Brasil de Pelotas e também Oeste. Rapaziada, nesse finalzinho de vídeo eu lembro bem, era uma combinação de resultados dependendo muito de como terminará o placar desses jogos. Mas sem depender de ninguém, o Cruzeiro já consegue ganhar mais 7 posições e chegar na 11ª colocação, e é o que importa. O Cruzeiro só depende dele para conseguir o acesso para a Série A. E já amanhã contra o Figueirense, vindo essa vitória lá no Orlando Scarpelli, a 11ª colocação é nossa. Nós já vamos deixando o Z4 para trás, já vamos deixando esse fantasma aí da perca dos 6 pontos para trás e já vamos vendo bem claramente o G4, que é onde nós precisamos estar no final da competição. Beleza, rapaziada? Então é isso, tá bom? Panorama trago aqui para vocês e comentem aí no nosso vídeo como você vê essas possibilidades. Você está confiante para uma vitória amanhã contra o Figueirense, para essa subida muito bacana na tabela do Cruzeiro, ou tá mais pessimista, de repente acha que vai vir um empate, enfim, comentem aí, nação. Fechado? Então é isso, eu agradeço demais a companhia de cada um de vocês, rapaziada. Até a próxima, China Azul. Eu fui, tchau!